por aqui esperando só você chegar, porque pela primeira vez na história da televisão brasileira, a agricultura orgânica e regenerativa conquistou um espaço para conversar com o Brasil. O Jornal News está começando e para celebrar esse momento, literalmente eu estou vestindo a agroecologia. Essa produção é algodão orgânico e que vem lá da Justa Trama. É uma certificação capaz de unir uma rede de mais de 500 produtores e produtoras, além de trabalhadores por 5 estados brasileiros. A gente vai conhecer essa história num vídeo emocionante que o jornal traz em exclusividade. E ainda, nos meus pés, a primeira sandália brasileira feita com borracha da seringueira num processo 100% circular e biorrenovável. Isso aqui é Terpol e a gente vai entender essa história já já. Nós vamos conhecer a história do projeto Ligue os Pontos, uma política pública da cidade de São Paulo que tem como missão e objetivo entregar sustentabilidade socioambiental do território rural dentro da cidade de São Paulo através do fortalecimento da agricultura local. Eu fui até Parelheiros com a nossa equipe, numa aventura divertidíssima, sob chuva forte, para conhecer a história dos agricultores familiares Mauri Júnior e o seu Zundi. Uma agricultura orgânica, uma agricultura biodinâmica, repleta de ensinamentos. E é tudo isso o que a gente vai aprender e ouvir hoje. Eu fui criado aqui, na verdade, entre Bugaçu e Parelheiros. E meus avós trabalharam na roça. E depois a gente montou um grupo aí, que formou uma cooperativa. Conheci o Zundi também é um exemplo pra gente, né? A gente sempre segue os exemplos das pessoas mais velhas, mas que têm experiência também. Os agricultores viram que a gente conseguiu provar que é possível produzir orgânico dentro de São Paulo. E o Zundi e eu somos exemplos que eles vêm seguindo e a gente quer contribuir mais, mas ainda falta mais apoio pra gente poder ajudar eles mais também. Eu fui criado na agricultura convencional, né? Desde o começo, desde com meu pai, e a gente no começo plantava batata inglesa, batateiro, né? E batata era igual loteria. Uau. Se acertar, fica rico. Se não acertar também... Morre de fome. Fome? Fala. Falta tudo. Falta tudo. Meu forte mesmo é banana, né? Aqui no Parelheiros, antigamente, há uns 30 anos atrás, todo ano geava. Então aqui não é região de banana. Sim. Não era região, né? E quando eu comecei há 15 anos atrás a plantar banana, os veteranos de agricultor aqui falavam: você é louco, você é bobo, plantar banana em Parelheiros, né? Porque todo ano geava, mas de 20 anos para cá não gea mais. Só ano passado, ano retrasado, né? Ano passado, sim, que geava uma geadinha mais ou menos forte. A gente já está há 12 anos, eu acho que no movimento orgânico dentro de São Paulo. Na verdade, a gente era orgânico na infância com os avós e a gente não sabia, né? Que até então era tudo... A gente comia pamonha, milho, mandioca, abóbora, amendoim, tudo assim no quintal da avó e o vô. Mas devido à necessidade de ajudar a família, eu precisei ir trabalhar com outras pessoas, né? E foi onde eu conheci a agricultura convencional. A base de só veneno, muito veneno. Não sei como é que a gente não morreu nessa época, porque a gente puxava mangueiras e mais mangueiras e o cara que ia passando o veneno, ele ia todo mascarado, todo protegido e nós sem nada. A gente não sabia nem o que era o risco que a gente estava correndo. E aí nessas idas e vindas deu uma crise muito grande nos anos de 94 até 97, 98 na agricultura. Aí eu recebi um convite para trabalhar na cidade, abandonei tudo e fui. Fiquei 5 anos na cidade. E no auge, estava no auge, plano de carreira crescente dentro da empresa, mas um negócio falou comigo assim um dia: meu avô, por que você não volta para a roça, cara? Eu falei: nossa, mas eu sofri tanto na roça. Mas agora você volta diferente, volta de uma maneira diferente, né? Você vai ter um dinheiro, você conseguiu um dinheiro na cidade. Eu falei: agora é o meu momento. Cheguei pro meu chefe e falei: eu quero voltar para a cidade. E aí, quero voltar para o campo. Eu falei: poxa, eu quero retomar minha vida, quero ser feliz de novo.
Porque lá eu comia tudo de bom, cara, e agora aqui eu tenho que trazer marmita, ou comer aí na cidade uma comida ruim. Não tinha gosto das comidas, eu falei, nossa, eu comia alface, eu cortava um pé de alface, comia na hora, cortava um repolho, fazia uma couve. Cara, eu comia bem pra caramba, vivia bem, só não tinha dinheiro. Falei, agora eu tenho dinheiro e agora eu vou. Quando cheguei aqui, falei, meu Deus, não é nada do que a gente pensou. E falei, eu tenho que plantar orgânico, porque eu não tinha dinheiro mais para comprar adubo e nem veneno também. Mas ninguém conhecia nada de orgânico, você perguntava para um, para outro. O que é isso? Ah, isso aí aqui não dá certo, isso aí é lá por não sei aonde. Falei, não é possível, gente, porque eu não tenho dinheiro para me comprar nada, nem veneno, nem adubo, e eu quero plantar orgânico. Foi aonde tudo começou. E como a chuva agora deu uma trégua, a gente veio para o meio da plantação. E o Mauri vai explicar para a gente como é que as coisas funcionam do berçário para a vida quase adulta, né? Digamos, adolescência. Agora elas vão ter que vir para a realidade delas, que é o campo. A Lília está aqui plantando, né, Lília? Aí o agriãozinho, ó. E agora chegou o momento delas se formarem. Ali já tem um agrião adulto, que já tem fase de colheita, e aqui com 20 dias agora, a partir dessa muda que ela teve na estufa, com 20 dias ela vai estar no nível daquele para a gente poder comercializar. Explica um pouquinho sobre a certificação. A gente tem vários processos de certificações, né? Qual foi a que vocês escolheram e como vocês se organizam em cooperativa nesse sentido? Sim, a certificação ela é fundamental até para o consumidor, né? É uma garantia realmente que a gente é fiscalizado por órgãos públicos ou por agrônomos, pessoal de cooperativa, Ministério Público, MAPA, a gente tem registro no MAPA. E a certificação nossa é SPG. Ela é mais segura porque não sou eu que garante nada aqui. Vem um grupo de fora, trimestralmente ou semestralmente, me fiscalizar, me olhar, me ajudar também, né, com novidades de semente, com novidades de insumos. Tudo que está novo rolando, eles vêm nos visitar e tem essa troca. Imagine isso aqui jogado no rio, ou jogado em algum canto de mato. A gente tem uma parceria com a empresa, ela nos fornece isso aqui e a gente ainda oferece cestas para eles de alimentos. Se todas as empresas tivessem essa consciência do que é você cuidar do seu lixo e ainda retribuir para a terra e te dar comida de volta. Olha o passo que o mundo estaria dando com os lixos, só com os lixos, para você produzir orgânico. A base de tudo é o solo, tempos, né, e água também. O grande grupo da gente, quando a gente formou, qual que era a primeira preocupação? Preservar a Bines e a Guarapiranga, que elas já estavam assim num grau assim de poluição e falta de água. E a nossa região abastece primeiro a Guarapiranga. E o nosso grupo também tem gente na Bines, então formou uma equipe que protege a Bires e nós protegemos a Guarapiranga. A minha alegria é acordar de manhã e vir para a roça, né? Eu amo a horta. É que é aqui que eu tiro meu sustento também, né? Aí eu moro pertinho, não preciso pegar ônibus, né? Ir para a cidade, que é muito ruim pegar ônibus lotado, né? Aqui eu venho de bicicleta, às vezes eu venho a pé, né? A minha alegria tá na horta, adoro, amo, de verdade. Eu não, que nem disse, comecei com o Mauri, né? Plantar o orgânico, eu não conhecia o orgânico. Mas, nossa, a diferença é muito grande. Quem tem seus filhos, né? Tem que fazer o quê? Incentivá-los a comer verdura orgânica, né? Que nem diz, a gente já comeu coisas atrás, né? Mas agora o que a gente tem que fazer? Se limpar e cuidar da alimentação dos filhos, né? Que eles são o futuro do Brasil, né? Você mora aqui bem perto, né? Sim, bem próximo. Vamos lá. Não dá nem 200 metros. Vamos lá. É um privilégio, né, morar perto do trabalho, né? Claro! Enfrentei tanto tempo ônibus, metrô e hoje em dia eu posso ir a pé para em casa. Chegando aqui na tua casa. E a sua cesta também já vou entregar, que ela já está aqui pronta, ó. Olha que beleza! Vai conhecer a minha esposa. Fresquinho. Vamos bater um papo? Vamos! Conversa comigo? Conversa. Deixa eu te receber primeiro. Deixo. Claro. Bem-vinda, respire fundo, sorria. Agradeça as boas energias deste lar. Deixe suas preocupações lá fora. Você está em casa. Obrigada. Ufa! Vamos conversar. Você me deixa conversar com ela um pouquinho? Nosso dia a dia é perfeito. A gente levanta cedo, ele já vai direto para a roça, volta para almoçar em casa e eu participo nas coisas dele, eu ajudo, a gente faz feira junto. Vocês são as pessoas que não deixam a gente desistir. É por causa de vocês que a gente continua. Programa Ligue os
pontos, uma iniciativa que começou na parceria com a Bloomberg, alcançou muito sucesso na cidade de São Paulo e deixou legados importantes para a política de agricultura familiar no município. Um deles, a plataforma Sampa Mais Rural, que além de apoiar o agricultor, integra a cadeia, passando por vários elos até chegar no mercadinho, no restaurante. Uma plataforma muito interessante. E hoje, toda essa política pública, inclusive a plataforma, estão num momento de consolidação, de fortalecimento, de reconhecimento muito importante. Com a estruturação nova feita na Prefeitura de São Paulo, aproximando a política de agricultura da política de desenvolvimento econômico, a gente olha para a agricultura como uma cadeia e traz para toda essa estrutura, então, mais fortalecimento, mais apoio, inclusive com recurso municipal. Além desse recurso municipal, que vai permitir mais políticas públicas de apoio, temos também vários parceiros externos querendo apoiar e patrocinar essa plataforma e toda essa estratégia. Por fim, é importante lembrar que no plano de metas da Prefeitura de São Paulo, nós temos a previsão de 400 hortas na cidade de São Paulo e que todas elas vão estar integradas dentro da Sampa Mais Rural. E nós estamos de volta agora para conhecer a história da Fazenda da Mata. Produtora de orgânicos lá em Goiás, eles estão literalmente revolucionando o setor. Para receber Roberto e Daniela Lunardelli aqui no estúdio, a gente preparou o nosso cenário como uma grande exposição de arte. Todas as imagens que a gente pode ver aqui hoje são da Fazenda da Mata e são eles que vão contar essa história. Bem-vindos! Junto com eles, João Paulo Pacífico, que é conselheiro atual da Fazenda da Mata, CEO, ativista, está lançando o livro Seja Líder como o Mundo Precisa. Será que você é? Será que eu sou? A gente vai descobrir isso com ele hoje. Ele é fundador do Grupo Gaia e tem uma experiência com investimento de impacto para dividir com a gente, que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Obrigado, Katia. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos lá, o que a Fazenda da Mata tem feito em Goiás? Roberto, como essa história começou? Nós somos de São Paulo, passamos a nossa vida toda aqui como executivos, em carreira de executivos. E em algum momento nós começamos a pensar um pouco numa terra que nós temos em Goiás, que vem da minha família, e pensando na possibilidade de buscar uma vida diferente, uma vida mais humana, mais rica no sentido de vida mesmo. E fomos para Goiânia com a ideia de tornar possível, de viabilizar a proposta de produzir orgânicos. Bom, se a gente volta um pouco mais à história, assim, nós já acompanhávamos o crescimento dos orgânicos pelo mundo, a gente via a produção dos orgânicos no Brasil ainda um pouco tímida, com um número bem reduzido de produtores, e especialmente uma oferta muito limitada de produtos. Então, para nós, fazia muito sentido dar acessibilidade a esse tipo de produto com qualidade a um preço competitivo. Então, poder produzir o ano todo, e aí entrou a questão da larga escala, para que a gente conseguisse chegar num preço competitivo para oferecer a todos. A todos seriam todas as classes, ou seja, não fazia o menor sentido nós oferecermos produtos para um determinado grupo de público, de consumidores, não é? E com a escala isso permitiu que a gente acessasse consumidores de menor poder aquisitivo. Dani, para ele foi muito bom uma nova vida, mas para você como mulher, já localizada em São Paulo profissionalmente, essa mudança de rota te trouxe quais desafios a princípio? Kátia, acho que eu marco o ponto de partida dessa nova história da nossa vida pela essência do que a gente queria formar como negócio e foi uma decisão de vida que seria um novo rumo, mas não a qualquer preço, e que esse resultado viria com muitos outros parâmetros de gestão e de retorno para tudo que tivesse convergindo com o nosso negócio. Uhum. Então, acho que o principal que marcou o início dessa história foi a escolha dessa atividade, que envolve muitas decisões de vida, que envolve o retorno para tudo aquilo que tem contato com o seu negócio, os seus colaboradores, o meio ambiente e o seu consumidor.
Eu, como eu vim da área de comércio exterior, eu já tinha um planejamento para exportar produtos orgânicos brasileiros. Então, esse era um pouco o nosso norte. Bom, para a gente chegar até lá, então, nós iniciamos com as hortaliças no mercado de varejo, atendendo aos supermercados no Centro-Oeste. Chegamos a atender também para Paraná, no Sul, São Paulo, mas especificamente Centro-Oeste. E aí, sim, na medida que a gente foi adquirindo know-how e a capacidade, entendendo melhor, não é, toda a parte produtiva, nós fomos ficando mais à vontade para direcionar mais ao nosso objetivo. No ano passado, depois de 5 anos de produção e atendendo aproximadamente 80 pontos de venda, nós decidimos já começar a entrar num segundo passo do nosso projeto, da nossa empresa, que é direcionar para um foco um pouco maior em alguns itens. Então, nós começamos a dar um pouco mais de energia para a produção de batata doce orgânica. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa escolha. E agora a gente está justamente nesse momento, uma dedicação um pouco maior nesse item, já olhando um pouco a possibilidade de entrar na exportação na virada do ano, início do ano que vem. Onde um conselheiro faz diferença? Em que momento vocês receberam esse apoio nessa jornada? Eu acho que o impacto sempre foi algo que a gente tinha como objetivo. Qual é o impacto que o nosso negócio ia gerar no nosso entorno, no ecossistema que a gente vive, e que isso irradiasse para outras regiões e outros setores da indústria. Quando a gente dirige já o nosso negócio para exportação, a gente tem programa, talvez não seja o nome, mas a gente tem um novo arranjo produtivo que está sendo proposto, onde a gente traz a participação de produtores que até então não tinham acesso a um mercado qualificado, e para isso a gente teve a grande oportunidade de contar com o aceite do nosso conselheiro, João, que nos acompanha e muitas vezes nos ajuda a entender os parâmetros para as decisões que a gente tem pela frente para tomar. Algo que nós acreditamos muito, que a gente tem brigado muito, é a questão da parceria verdadeira, do negócio ser realizado de uma maneira mais humanizada, mais verdadeira. Porque é lógico que um cliente, uma rede de varejos, eles vão sempre exigir um produto íntegro, alta qualidade, preço competitivo o ano todo, uma ótima prestação de serviço. Perfeito. E isso realmente nós entregamos. Sim. Isso é o básico nós de entregar. Mas o que nós também exigimos do lado deles, em contrapartida, é uma relação mais humanizada. Que o outro não seja tratado como um número, porque isso não faz o menor sentido. O quanto a gente está longe dessa realidade, Roberto? Muito? Então, eu acho que muito ainda, mas a gente já encontra algumas portas abertas, a gente já começa a encontrar isso. Do nosso lado, isso é algo muito importante, algo que a Fazenda da Mata realmente dá muita importância, seja com parceiros, fornecedores, seja com clientes, aqueles que não têm essa leitura para nós, deixa de fazer sentido. E eu acho que a gente tem 2 mantras para a gente deixar aqui, que são sempre falados dentro do nosso negócio, que é a prosperidade compartilhada, e que a gente acredita muito que quando você compartilha, o retorno é muito maior para todos. E o propósito que alimenta, que foi a nossa escolha, é o lema do nosso negócio. A gente escolheu trabalhar com alimentos, mas que isso fosse um propósito. João, o propósito que alimenta, com essa prosperidade compartilhada, gera mais negócios, é o caminho certo para quem está investindo. Como é que você chegou nessa história? Vou até voltar um pouquinho nessa resposta do Roberto e da Dani, que acho que uma coisa que falta para essas pessoas é compaixão. Poxa, mas você falar de compaixão no mundo dos negócios? Sim, porque quando você entende que a gente faz parte de de uma mesma sociedade, veio um exemplo na minha cabeça agora, quando eles falavam, que imagina que você tem 5 filhos, aí um filho você dá educação, comida, dá tudo, para 3 filhos você dá mais ou menos, e para um filho você deixa passar fome. Aí você não pode chegar para o filho que passa fome e falar, se dedica mais. Ele não teve condição, ele não teve educação, não teve nada, né? E
O que acontece numa sociedade que começa a ficar incentivando demais essa competição de um contra o outro, você olha muitas vezes o seu fornecedor como se fosse alguém que está indo contra você, você tem que ganhar dele, você tem que apertar aquele seu fornecedor, você vai pagar ele depois de 60, 90, 120 dias. Ah, legal, eu consegui apertar mais ele, com isso eu vou lucrar mais. E aí aquele fornecedor muitas vezes vai quebrar. Né? E é justo você fazer alguém quebrar, é uma família, é um empreendedor, tem funcionários lá dentro. A agricultura tem um negócio maravilhoso, né, que é a geração de riqueza. Então, se você vai pensar, é quase que um milagre, né? Você pegar uma terra, pega uma semente desse tamanho que você não vê, e daqui a algumas semanas ou alguns meses vai virar alguma... É geração literal de riqueza, isso aqui é geração de riqueza. Né? E o que eles fazem é geração de riqueza sem veneno. Né? Tem uma coisa que não faz muito sentido para mim, que é a agricultura convencional. Você fala, agricultura convencional, mas o convencional é transgênico com veneno. Né? Então, deveria estar assim, isso aqui tem veneno, isso aqui não tem. Não há ainda o poder de escolha, né, para o consumidor. Não tem. Não é claro esse poder de isso escolha. daqui, né? De um lado, tem a geração de riqueza, né? E geração de riqueza com saúde. Né? E aí, do outro, tem o capital. O que o mercado financeiro tem que fazer é juntar essas duas pontas. Né? Eu acho que esse é um pouco do papel que a gente passa a ter como Gaia também, quando a gente vai lá e financia assentados da reforma agrária, que é isso, eles estão gerando riqueza e do outro lado tem alguém que está querendo investir. Como eu junto essas coisas? Certo. Né? De uma forma compassiva também, compassiva com compaixão, porque no mercado financeiro as pessoas elas passam a olhar todo mundo como número. E é muito isso. Então, eu tenho uma analogia que eu faço, que o mercado financeiro deveria ser uma ponte em que você liga quem produz riqueza com quem está querendo poupar. E você junta essas duas coisas. Mas, de forma completamente errada, o mercado financeiro virou protagonista. No seu livro, Seja Líder Como o Mundo Precisa, você traz muito, enfatiza demais o ponto de partida. Basta querer, João? Não. Na verdade é o seguinte, né? Acho que esse é o ponto, né? Porque é tal que fala muito a meritocracia, mas a gente parte de lugares diferentes. E eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho na vida por ser homem, nasci em classe média, em São Paulo, cisgênero, enfim, tem uma série de privilégios que você acaba tendo. Né? E quando você começa a ter consciência disso, você entende a sua responsabilidade com as outras pessoas. E o que a gente vem tentando fazer cada vez mais, né? E acho que, por exemplo, o Sistema B é uma coisa dessas, para você divulgar a informação, para ajudar as outras pessoas. Se a gente olha, ao invés de ser tem um livro que eu gosto muito, que é Jogos Infinitos, do Simon Sinek, de forma bem sucinta, jogos finitos é quando você acha que a vida e as relações são como um jogo esportivo que tem começo, meio e fim e alguém vai ganhar no final. E aí quando você olha a vida como um jogo finito, você quer destruir o resto. Você quer destruir aquele, eu quero pagar menos para ele, eu quero tirar a casca de todo mundo, né? Quando você olha a vida como um jogo infinito, o objetivo do jogo infinito é que o jogo continue, que o jogo não acabe. Então, eu não vou ficar feliz se o outro quebra. Eu vou ficar feliz se ele continuar jogando, se eu continuar jogando. Então, esse olhar do jogo infinito, você vai ajudar aquelas pessoas que são que não têm esse privilégio que eu tenho. E aí, por isso, ações afirmativas, como, por exemplo, eu vou pegar assentados da reforma agrária que não têm acesso a capital e eu vou levar capital para eles. Porque é muito mais fácil você pegar uma grande rede e dar capital para ela. Já está tudo estruturado. Sim. Mas quem está olhando para aquela pessoa que não tem acesso a capital, que eventualmente não tem acesso à assistência técnica para saber como plantar, ou não tem acesso ao mercado para conseguir vender aquele produto, né? Então, eu acho que nosso papel como sociedade, né, olhando como um jogo infinito, como que o jogo pode continuar acontecendo com todo mundo estando bem? Kátia, eu queria fazer uma pergunta para o João. Opa! Todo seu. João, conta como está o mercado financeiro, como que ele está olhando as empresas de impacto? O mercado financeiro mais tradicional, grandes bancos que falam de ESG, que é o Ambiental, Social e Governança, hoje em dia é mais greenwashing, que é mais você falar do que você fazer. Então, quando você pega os grandes grupos de financeiros, sem querer nomeá-los, eles têm uma preocupação de marketing. Vou falar que estou fazendo. Mas quando você desce uma camada e você fala com pessoas físicas que estão colocando seu dinheiro, e aí que está vindo mais, que daí você vê alguns crowdfunds, que são aquelas plataformas para você investir, e aí que eu acho que tem uma evolução muito grande que está acontecendo. Vou dar um exemplo. A gente fez uma operação para financiar 7 cooperativas ligadas ao MST, né? 7 cooperativas que passaram por toda a diligência de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil.
E a Gaia foi a emissora desse título. Sem contar com nenhum apoio de ninguém, pelo contrário, tiveram várias retaliações contra a gente. Tiveram mais de 5 mil pessoas que quiseram investir nesse papel. É muita gente. O dinheiro ele era para assentados da reforma agrária, que plantam grande parte deles orgânicos, ligados à agroecologia, e com uma taxa de juros inferior à que eles encontram em outros lugares. Então, sem marketing, sem nada, com tudo isso, 5 mil pessoas, que não é pouca coisa para um investimento só, né? Sem marketing, o gasto em marketing nosso foi absolutamente nenhum, quiseram investir numa taxa mais baixa do que eventualmente emprestar dinheiro para a Petrobras, nomeando, enfim, sem julgar. Então, isso mostra que pessoas estão querendo fazer isso. Grandes grupos, eu acho que ainda não. Eu vou precisar encerrar, o nosso tempo acabou, tá maravilhoso, mas antes eu queria incluir 2 seres muito especiais nessa entrevista. Um deles, o cachorro, conta pra gente quem é, e o lobo, que a gente vai ver nas imagens. O lobo vai aparecer? Sim, quem são eles? O Cookie é um dos nossos filhos. Ele é um samoyeda muito simpático e ele, de fato, é um fissurado por cenouras. Aqui, no caso, nessa foto, ele ele está passeando nas brassicas, mas o negócio dele são as cenouras. Nossa. E o lobo apareceu, né, na fazenda? E o lobo mora É o berinjela. Ele tem nome. O berinjela. É um lobo-guará e ele mora... A nossa fazenda está inserida numa APA, numa região muito rica do ponto de vista ambiental, lá em Goiânia. Então, a fauna é riquíssima lá. E é verdadeira a ligação dele com a gente, porque ele, de fato, mora nessa plantação. Tamanduá bandeira ao lado das plantações e tal. E o lobo foi um máximo. Mas o pra gente ter berinjela... oportunidade de fazer... Eu estava caminhando lá Ele se aproxima e ele vem regularmente conversar com a gente. Mas isso muito bom. Não tem preço, isso é maravilhoso. Não tem preço, né, João? Muito Isso bom. É a natureza, né? É a vida, né? A gente veio disso. Mas com as imagens do berinjela, eu queria que você chamasse o comercial, porque você fez uma ótima entrevista. Chama os comerciais ali, ó, para aquela câmera aqui, ó, você tá aqui. Pode chamar os comerciais pra gente. Obrigado e a gente volta daqui a pouco. Tem muito mais pela frente. Todo mundo on. Depois do primeiro passo, existe força, do início ao fim, de norte a leste, de sul a oeste. Não trabalhamos sozinhos. A Justa Trama conecta lugares, forças e pessoas. Através da fibra do algodão, nos conectamos com o que importa. Vista sua consciência, se conecte com a causa. Você quer eficiência, segurança ambiental e rentabilidade, de preferência tudo isso de forma imediata? Só com o Nutritege, o biobotânico que vai transformar a sua realidade no campo, não é isso, Márcio? Isso, ele vai trazer maior produtividade, maior rentabilidade e também maior proteção para o meio ambiente e para o produtor que está usando. E eu posso usar em qualquer tipo de cultura? Qualquer tipo de cultura, desde um alface até uma soja, tanto ela dando um pequeno porte a uma grande extensiva de aplicação dele, não teria nenhum problema. E o importante para nós da Nutritege não é somente vender o Nutritege, em si ensinar o manejo correto de aplicações dele, para que mostramos para o produtor realmente a eficiência em produtividade que ele vem a propor ao produtor final. A sua lavoura, seja ela orgânica ou convencional, com o Nutritege será sempre melhor. www.nutritege.com.br para saber mais ou... nos revendedores mais próximos da sua região. Corre lá. Inovação a partir da borracha da seringueira, o que torna circular um processo muito tóxico que a gente vive ainda hoje. Tá vendo essa sandália de praia? Ela é a maior novidade que a gente tem no Brasil hoje, mas antes de falar dela, eu quero muito entender qual é o problema que a gente enfrenta no Brasil em relação a todos os resíduos plásticos e da indústria têxtil. Sidney Nasser, José Guilherme e Jonas Lessa, que é CEO da Retalhar. Jonas, bem-vindo. Qual é o problema que a gente enfrenta? Eu diria que o problema é uma economia voltada para um consumo a um preço baixo.
E aí, nessa busca por um preço baixo, a gente busca, enquanto empresariado, sempre reduzir custo. Certo. E muitas vezes essa redução de custos ela é limitada àquele universo, àquele campo de atuação da empresa que está produzindo. E, na imensa maioria dos casos, esse modo de produção desconsidera as chamadas externalidades socioambientais. Né? Então, acabam sobrando desse processo uma série de problemas ambientais e sociais. Então, o trabalhador que é mal remunerado e essa baixa remuneração acaba gerando consequências sociais que afetam a todos. E também o problema da poluição, né? Que acaba acontecendo de uma maneira generalizada. Isso em todos os setores industriais. E aí, quando a gente entra no nosso principal campo de atuação, que é a indústria têxtil, né? Temos um problema muito sério. O primeiro de tudo que eu gostaria de destacar é que a indústria têxtil tem problemas que literalmente tocam a todos praticamente o tempo inteiro. E a indústria têxtil, a gente tem como principais matérias-primas o algodão, que tem soluções, e ainda resta um grande problema que é o poliéster, que na verdade é a fibra mais utilizada no mundo inteiro. O poliéster é feito a partir do petróleo, então é uma fonte não renovável, todo mundo já sabe há décadas que vai acabar essa fonte, gera uma poluição atmosférica enorme, tem uma baixíssima possibilidade de reciclagem ainda dentro da indústria têxtil e o principal, no ciclo de uso de uma roupa de poliéster, a cada vez que você lava, mesmo na sua máquina doméstica, são liberados muitos e muitos microplásticos. 1/3 do microplástico que está encontrado nos oceanos vem das roupas feitas com tecido sintético. Então, temos aí uma incrível solução, né, no Terpol, que é essa possibilidade de encapsular, né, de agregar diferentes resíduos, melhorar a performance desses produtos mesmo com a mistura de materiais, o que é algo absolutamente disruptivo, né, e permitir que isso se transforme em produtos de alta qualidade e que não vão dar continuidade nesses ciclos de poluição. E a gente vai continuar esse assunto com uma pessoa que hoje tem uma responsabilidade social, ambiental e econômica enorme, porque ele tem enfrentado desafios para ultrapassar fronteiras e levar a história do Brasil lá para fora a partir dessa tecnologia que ele inventou e que hoje faz com que a gente tenha produtos para o nosso uso dentro de casa a partir da borracha da seringueira. Sidney Nasser, que bom te receber aqui. Bem-vindo. Kátia, nós temos uma experiência muito grande na indústria de borracha. E a seringueira, o que é a seringueira? O nome da seringueira científico é Hevea brasiliensis, ou seja, é da terra. É daqui. Né? É daqui. E ela produz o látex. O que é o látex? É um leite, um líquido branco que sai do tronco da seringueira, que é uma mistura de água com borracha. Vamos tirar a água, como normalmente se faz, e vamos usar essa borracha no lugar daquela ideia do pó do pneu. E vamos criar um plástico à base de borracha natural. Dá para colorir, dá para fazer peças de borracha, sempre pensando em borracha, mas produzida pelo processo do plástico. Porque a borracha, ela para funcionar um solado de tênis, um pneu, ele passa por um processo, a borracha de vulcanização. O que é a vulcanização? A borracha, Goodyear lá atrás, sem querer, colocou enxofre na borracha do lado do fogão dele. Com o aquecimento e o enxofre, a borracha deixou de ser um chiclete e passou a ser um elástico. Certo. Esse é o processo de vulcanização. Certo. Então as cadeias carbônicas se ligam ao enxofre e viram uma mola, viram um elástico. Né? Se não tiver esse processo de vulcanização, ela é um chiclete e não serve para nada. Né? Só que quando passa o processo de vulcanização, ele é irreversível. Uma vez que vulcanizou, você pode moer como o pneu, transformar num pó, jogar no asfalto, fazer uma peça como um enchimento, mas ela não é reciclável. E a nossa ideia era, vamos tornar a borracha reciclável. E para autopeças, para calçados, para construção civil, para N aplicações. E conseguimos. E criamos aí a marca Terpol, ela batiza essa tecnologia. Qual é o panorama do resíduo têxtil no Brasil hoje?
A questão do resíduo têxtil é um problema mundial. No Brasil, pra vocês terem ideia, aí, a gente fala em, segundo a ABIT, aí, 9 bilhões de peças por ano. A gente não tem registro de onde isso vai parar. A gente não tem registro, por exemplo, do que entra importado, que é a matéria-prima, a pior matéria-prima sintética, o poliéster, ele vem, né, a maioria de fora. E a gente está encontrando soluções. São soluções por empresários, por pesquisadores, por pessoas que... Mas a gente está indo para o caminho. E o próximo passo que eu vejo é usar essas ideias, a tecnologia, por exemplo, que o Terpol tem, com o conhecimento que a gente tem já dessas ações que estão resultando, né, que a gente consegue trazer resultados até em termos de primeiro começou com quilos, agora toneladas, né? E o consumidor se engajando com isso, apoiando, comentando, e a gente está trazendo esse conhecimento junto com essa tecnologia e tenta, porque eu falo isso, mas a minha parte é muito pequena em relação ao que o Terpol pode proporcionar, porque o plástico está em qualquer... Né? Nós temos cases, por exemplo... Quais são esses cases? Então, se nós pegarmos o Terpol com o tecido que ia ser descartado, nós vamos criar um produto. Esse produto misturado no plástico, a gente faz um vaso. Fomos lá e fizemos o vaso. Fizemos o vaso. Por 2 processos ainda, por injeção e por rotomoldagem, ou seja, vaso pequeno e vaso de 1 metro de altura. Coisa que ninguém tinha feito, colocar borracha lá no meio com tecido. Nós desenvolvemos essa sandália. Nós não somos fabricantes de sandália, nós temos experiência por fornecermos matérias-primas para os fabricantes de sandália muito grande. Então nós conseguimos reproduzir o que os nossos clientes fazem no nosso laboratório. O Brasil produz hoje, a grosso modo, 600 milhões de pares desse tipo de sandália, as principais marcas e muitas cidades pequenas que são dedicadas a fazer esse tipo de sandália. Cada par leva 40 gramas de alça. Então, um pé leva 20 gramas de um lado, outro 20 gramas do outro. 99% das alças no mundo são em PVC. E aqui no Brasil não é diferente. Nós desenvolvemos uma alça que não quebra. Você não precisa pôr preguinho lá, nada daquilo, não quebra. Tá? Você pode esticar ela 8 vezes, ela não arrebenta. Então, nunca vai arrebentar no teu pé. 30% mais leve que a alça que hoje é usada. O que significa isso? Trocando todas as alças no Brasil, imaginemos, nós estaríamos deixando de usar de cara 24 milhões de quilos de PVC. E aí o que você faz com essa sandália que não tem mais utilidade? Olha o grande, isso não existe no mundo também. Ela não vai voltar para o fabricante da sandália, ela vai voltar para a gente. Certo. Como nós temos dentro da nossa indústria centrífugas, tudo isso, nós temos como descontaminar essa sandália, criar um Terpol outra vez com ela, porque ela é 100% reciclável, e voltar para o nosso cliente outra vez fazer uma nova. Muito bem. Fica circulando. Eu sou uma grande fã do Terpol, dessa tecnologia. Eu acredito que isso é ouro e que a gente, como brasileiro, está no caminho para reconhecer essa grande invenção e, sem medo, começar a utilizar e aplicar isso em todas as possibilidades que os estudiosos nos disserem, nos acompanharem em trajetória. Muito bom, obrigada. A gente agora, vocês vão acompanhar comigo um recado direto do Cerrado, o bioma brasileiro que está dando o que falar com a castanha de baru. Você conhece a castanha de baru, não conhece? Você já provou? Adorei a castanha e a cachaça. Cachaça de baru. Hoje a gente vai ver aplicações. Não conhecia e achei fantástico. É o Spirit do baru. O Spirit do baru. É isso aí. É nosso, é brasileiro, é o Cerrado. Dá uma olhada nesse recado. E você conhece o Cerrado brasileiro? Uma das maravilhas que nós temos lá é a castanha de baru, que chega pra gente dessa forma, direto do baruzeiro. A partir daqui, Ricardo, se inicia um ecossistema maravilhoso, onde a Labraflora atua fortemente. Qual é esse ecossistema? Bom, esse ecossistema é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, que gera um superalimento e que vem de uma safra anual, uma vez por ano. Esses frutos caem no chão, literalmente, e dali inicia o processo de coleta. Como é feito o processo?
A Labraflora fomenta a coleta através de cooperativas, que estão os extrativistas, os quilombolas, os assentados, onde eles fazem a coleta do baru e levam para a nossa fábrica, onde lá a gente começa todo o processo de separação das partes, né? Então a gente tem a polpa, que é a parte de fora do fruto, que ela é super doce, rica em fibra, que dela origina o destilado do baru. Depois a gente tem a parte dura, que é o endocarpo, que é a gente faz dele um substrato para plantas, para orquídeas, por exemplo. Sim. E também ele pode ser utilizado como um carvão ativado ou um briquete de energia. E dentro dele, uma semente. Então, cada baru coletado à mão tem uma semente. Uma única semente. E é interessante, inclusive, quando se coleta o baru, você tem que chacoalhar ele. Vamos ver esse barulhinho assim? Para ver que ele está bom. Ah, uau! E aí, então, dessa semente, a gente tem alguns processos. Ou ela crua, que a gente comercializa isso para indústrias que podem aí desenvolver seus produtos, ou a gente também faz a torra dela, e a torra com sal, também retiramos a casca, então dela a gente tem alguns produtos. E de lá, farinhas, pastas de baru, são diversos outros ingredientes e produtos que nós produzimos lá na fábrica. Tá aqui, Viva saúde! Viva o baru! Viva o Cerrado brasileiro! Que a gente possa, a cada dia mais, procurar por esses produtos dentro do nosso território, porque eles são brasileiros, eles são nossos, liderados por empreendedores nacionais. E o nosso abraço para o Queiroz, que está andando por esse Brasilzão ao nosso lado. Se você é produtor e tem uma dúvida sobre a sua cultura, sobre a agroecologia, sobre a conversão, se você quer passar a ser um produtor orgânico, manda sua pergunta para a gente, que o Queiroz vai esclarecer. Esteja onde ele estiver, tá sempre on. Olá, Kátia. Olá, amigos do Jornal News. Estamos começando mais uma aventura, a aventura do conhecimento na área de agricultura orgânica. Estaremos aqui toda semana, tirando dúvidas, ajudando os amigos que queiram entender o que é agricultura orgânica, o que é agricultura regenerativa. Vamos estar em algum lugar desse mundão aqui de meu Deus, vendo práticas, técnicas utilizadas no sistema orgânico de produção de insumos off-farm, parte de reestruturação do solo. E é isso aí, estaremos no caminho e na estrada. Convidamos todos vocês para que possam participar dessa aventura com a gente. Caso tenham dúvidas, entre em contato com o Jornal News, porque aí fica todo mundo on. É importante estar todo mundo on, porque desenvolveremos uma agricultura com mais qualidade, com mais conhecimento. Grande abraço e até a próxima semana. A gente vai falar agora de um assunto que interessa a todo produtor e, por que não, ao consumidor final. Afinal de contas, a gente quer comprar sempre um produto mais limpo e cada vez mais limpo, mais saudável e mais bonito também. Eficiência, segurança ambiental, rentabilidade. E ele diz que é imediata. Qual é o poder do biobotânico inventado por ele? A gente vai entender essa história agora ao lado dele. Márcio, bem-vindo. Obrigado. Me ensina qual a diferença e as aplicações entre biofertilizante, o biobotânico, o bioestimulante. Qual o processo do estímulo, qual é o processo da fertilização? Hoje agradeço a MGM, agradece a oportunidade que está nos dando para poder ter uma explicação mais efetiva das funcionalidades, né, de cada produto hoje no mercado voltado à agricultura orgânica. Então, os biofertilizantes, né, que são compostos orgânicos, que são aproveitados dejetos de animais para que sejam decompostos e inseridos na agricultura orgânicas, né, e transformando nesses biofertilizantes. Os bioestimulantes, que eles são de cadeias de micro-organismo, né, hoje que tem essas tecnologias inseridas nas partes
da parte microbiológicas, que eles fazem essa multiplicação no laboratório para que seja inserido na agricultura, principalmente orgânica, né, para controle de patógenos de solo ou patógenos que atacam a folha. E nós temos hoje uma inovação relacionada ao Nutriterge, que ele é um extrato vegetal, né? Então ele é retirado de plantas, onde ele tem as funcionalidades também de bioestimulação. Então essas junções desses compostos fazem com que há um equilíbrio natural da planta e também do solo. Então essas junções, né, da biotecnologia, que são os micro-organismos, mais os bioestimulantes, que são outras cadeias que podem ser tiradas de algas ou da parte biológica, que nem eu te falei, e mais esse extrato vegetal que nós estamos trazendo agora aqui para o mercado para ser inserido, para poder ter um aproveitamento melhor de toda essa cadeia entre germinação, vegetativo e reprodutivo, que a agricultura orgânica necessita hoje no mercado, que nós estamos observando, né? Sim. Que não adianta você ter grandes áreas para crescer a agricultura orgânica. O que está faltando para ela realmente que a planta produza mais, com a mesma qualidade e com a mesma consentimento sem nenhum insumo químico inserido nela. Me explica um pouco essa relação da produtividade com alguns exemplos do que vocês já vêm aplicando. Você estava me contando que você chegou na lavoura e é difícil convencer o produtor, e aí queria te ouvir em relação a isso, porque é difícil, né? Quais são os medos, quais são os receios e quais foram os experimentos que vocês já fizeram junto com os resultados em safras que trouxeram imediatamente uma produtividade maior? Hoje a dificuldade de você chegar para um agricultor e fazer uma inserção de um produto novo, porque o produtor em si ele vem meio já escorado de muitos produtos que não funcionam ou tem os manejos incorretos, né? Então acaba não trazendo para ele um benefício que um produto pode ocasionar. Então nós, com a experiência que nós temos aí de 5 anos praticamente no mercado, andando o Brasil todo praticamente, então nós começamos a conhecer toda a parte da biótica do solo, da biologia, do que acontece no solo, para que nós pudéssemos colocar o Nutriterge no mercado com a eficiência que ele tem de ter o efeito dele, né? Certo. Então aí você tem esse convencimento com o agricultor, ele seja convencional ou não convencional, sim, a dificuldade sempre é a mesma. Eu só quero confirmar o que você está falando com esse depoimento. A gente vai assistir agora o depoimento do produtor. Ele mostra pra gente a diferença da cultura com e sem o produto. Vamos dar uma olhada? Ali era o início do talhão, que todo o início sempre a gente chama a margem da estrada. Bordadura. Ela dá, exatamente, a bordadura, ela dá uma diferença. E bota aqui, esse talhão subindo aqui. É a mesma cana, é o mesmo plantio, com 90 dias. Olha a desenvoltura dela aí, dá E aqui eu tô num plantio do mesmo período de julho. Aquele primeiro vídeo que eu fiz agora há pouco era com a presença do Nutriterge, 4 litros por hectare, plantio. E aqui é o padrão fazenda. Aqui não está o nosso produto, um plantio do mesmo período, mesmo que não no mesmo dia, mas no mesmo período. E aqui dá para a gente ver o diferencial, tanto do tamanho da planta, filhamento, enfim. Mas estou mostrando aqui. Tancredo, pode dar uma visualizada ali para aquele lado, mostra aí. Hoje o ganho do Nutriterge em relação à produtividade, ele está variando, logicamente, de estado para estado, em torno entre 5% a 20% a mais de produtividade em grãos, em cana, no alface, né? Tempo de... encurtando o tempo de ciclo do alface para chegar ao produtor, ele está dando um maior packing house
para o alface, quer dizer, ele fica mais tempo ali disponível sem ter de ser descartado ali pelo supermercado, né, pela comercialização dele. Parabéns, obrigada por estar conosco, que você continue inovando dentro da MGM Agro, que a gente possa sempre contar essa história e mais do que isso eu digo a você que o solo te agradece, porque na verdade ele já tem tudo que a gente precisa, né? Isso, já tem. E com esse biobotânico ele consegue responder e nos mostrar que ele já tem tudo aquilo que a planta precisa e que a gente não precisa agredir para poder ter mais, cada vez mais. Não precisa, é só saber usar. É só saber, é conhecimento. Conhecimento. Obrigada por nos trazer acesso ao conhecimento. A gente agora vai conhecer um pouquinho da história da Justa Trama, que me vestiu com esse vestido com algodão 100% orgânico e que traz todo um trabalho minucioso envolvendo mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras em 5 estados brasileiros. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? A gente volta já. O algodão ele é plantado pela ADEC, que fica em Tauá, no Ceará, e no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, pela Apomes, que é o maior assentamento de famílias do Brasil. Essa pluma ela vai para Pará de Minas, para a Coopertêxtil, que é uma fábrica recuperada, e esse tecido ele vem para as cooperativas de Itajaí, em Santa Catarina, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde é feita a confecção do produto final. E ainda a gente trabalha com sementes, que vem de Rondônia, e que também em Rondônia elas trabalham com as sobras da confecção para fazer bonecas com esse aproveitamento da matéria-prima. O que a Justa Trama fez foi aliar, foi unir todos esses para que a gente formasse a marca, para que isso estivesse dentro das cooperativas e que isso estivesse dentro da economia solidária. Como aqui na Univens, por exemplo, elas trabalham para elas, né? A Univens é delas, né? E por consequência disso a Justa Trama também. Então isso faz com que elas tenham um engajamento pelaquilo que elas produzem. Porque a Justa Trama faz a diferença por trabalhar com questões ambientais, né, onde se tem uma consciência do uso adequado do solo. Mais vale vender 3 camisetas a R$30 do que vender uma a R$90. Porque é o preço justo daquela peça, entendeu? É R$30, é aquilo que ela vale, né? Claro que ela poderia valer muito mais, porém, o agricultor que produz essa camiseta, ele tem que ter direito ao acesso a isso, sabe? Todo mundo quer ter uma qualidade digna de vida. Ninguém quer ter restrição alimentar, ninguém quer ter restrição a vestuário, ninguém quer ter restrição a conhecimento. Nenhuma das cooperadas aqui são analfabetas. Isso foi um trabalho que foi feito no início da cooperativa para que todas que estivessem aqui dentro fossem alfabetizadas, se tornar uma referência em cadeia produtiva. Dentro do Brasil a gente conseguiu, né? A gente inspirou outras cadeias, como a cadeia da lã, a cadeia do osso, que é a questão do reaproveitamento total, né, dessas matérias. Então fazer com que os empreendimentos sigam engajados, né, com a questão do meio ambiente, com a questão social, de continuar trabalhando em cooperativa, isso também é um dos nossos objetivos, é de fortalecer a economia solidária, de fortalecer quem pertence a ela. E o Jornal A News está de volta com muita alegria, porque é a primeira vez na história da televisão brasileira que a agricultura orgânica e regenerativa conquista um espaço para conversar com você, brasileiro, consumidor ou produtor de orgânicos. A gente vai ter um encontro semanal aqui. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo on por aí? Pô, que satisfação enorme, inenarrável estar sendo convidado de novo para dar aqui um depoimento sobre a minha pequena participação nesse projeto tão gigantesco, tão bem construído, tão bem apresentado por minha amiga de mais de década, iluminadíssima, super espiritualizada, Kátia Banharelli. Muito obrigado pelo convite, né? E o que falar desse projeto que visa não cuidar apenas de mim ou de você, mas do planeta, da nossa casa em si, melhorando a condição de vida das pessoas através daquilo que elas consomem, né? Se preocupando em produzir o orgânico de forma a preservar
o ambiente em que ele é produzido. Parabéns, uma ideia linda, sensacional, maravilhosa, me chegou de surpresa, foi muito rápido, ela me apresentou o projeto, algo que eu ainda não conhecia profundamente, mas que parece já existir dentro de mim, né? Parecia algo latente aqui, eu vim da capital, viver no interior, em busca de um pouco mais de sossego, de um pouco mais de proximidade com as coisas da natureza, e de repente um projeto lindo desse. Eu espero que o mundo, assim como eu, assim como você, Kátia, abrace essa ideia, para que a gente possa cuidar da nossa casa de verdade, e a nossa casa é o nosso planeta, é aqui que vivemos, e que as pessoas se conscientizem da importância de abraçarem esse projeto. Lindo, 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 perfeito. Todo mundo on. Olá pessoal, eu sou o Luciano César, produtor musical, proprietário do Estúdio Tríade aqui em Betim, Minas Gerais, e gostaria de falar um pouquinho sobre a produção dessa linda canção Todo Mundo On. Bom, no primeiro momento eu fui convidado pelo parceiro das antigas, Marcos Tallin, a fazer o arranjo da música, né? A fazer a produção da música. E de acordo com a letra, eu pude realmente já de início imaginar raiz, né? Uma música mais regional, algo que realmente nos levasse para o interior brasileiro, né? A gente fala de vários estados ali, então eu trouxe essa ideia do regional. O resultado final foi belíssimo. Sucesso para todos vocês aí, sucesso para esse projeto, né, que tem essa magnitude, que tem essa grandeza, e foi uma honra. Quero aqui agradecer pela oportunidade de ter participado dessa belíssima produção. Valeu, gente. Valeu, Kátia. Obrigado. E o Jornal A News de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. E eu convido você a estar sempre on com os orgânicos no Brasil. Não é um mundo de guerra, não. É um mundo novo e um mundo feito por nós, produtores de orgânicos no Brasil. A gente se encontra na semana que vem. Até lá, vem comigo, porque aqui e aí, na tua lavoura e na tua casa, todo mundo vai ficar on. Até semana que vem.